Agora tá, né? Bom, então vamos... Cadê, meu Deus, o negócio? Vamos começar, né? Integrar superfícies de campos vetoriais. Tá aqui. Pronto. Vou compartilhar com vocês. Estamos chegando no final, né? Bom, o último... Não, Tarsila. Vai ter um questionário dia 18, né? Deixa eu ver aqui. O próximo sábado é 18, né? Aí tem um 18 e 19. E aí, emendado com ele, tem um 24 e 25. 24 é uma sexta, 25 é um sábado, né? Então, é o último questionário que vai ter, é o do 24 e 25. Aí, nessa unidade, terão 3 questionários, né? 3 questionários, tá? Pleno São João, não tem boquinha não, né, Tarsila? É no São João, né? Não, agora não. Dia 11 não tem, não. Dia 11 não tem. Tá? Só teremos dia 18 e emendado com ele na sexta 24. E vai ser sexta e sábado, porque eu não posso botar no domingo, que o semestre já tem terminado. Bom, gente, então nós vamos perseguir hoje, nós vamos ter alguns elementos para a gente conversar sobre integral de função integral, integrais de superfície de campos vetoriais, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa, que hoje ele tá cismado hoje com essas câmeras, viu? Se não tivesse nenhuma, aí ele tava pronto. Então, assim, nós vamos perseguir os elementos necessários para a gente falar de integral de campos de vetores em superfícies. Não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, integral de linha foi mais ou menos esse percurso. Primeiro a gente definiu integral de linha de campo escalar, depois a gente definiu integral de linha de campo vetorial. O integral de superfície é a mesma coisa. Na aula passada, nós definimos integral de superfície de uma função, de um campo escalar, ou de uma função, como você queira chamar, e hoje e segunda-feira nós vamos falar de integral de superfície de campo vetorial, que é o chunk do curso, né? Que aí vai chegar nos dois teoremas mais famosos do curso, que é dois dos três, né? Um a gente já viu que é o teorema de Green, mas os outros dois é o teorema de Gauss e o teorema de Stokes, tá? Muito bem, então nós vamos falar. Hoje é uma aula bem teórica e não tem praticamente exemplos assim de conta. Não tem mais uma discussão, tá ok? Bom, então vamos lá. Integral de superfície de campos vetoriais é o nosso tema de hoje, né? Como a Tarsila perguntou, nós só teremos mais 2 questionários. Um no dia 18 e outro no dia 23. Tá? Aliás, 24. Vai ser 24 e 25. Esse, excepcionalmente, o último vai ser no dia 24 e no dia 25, porque no dia 25 encerra o semestre. É o último dia. Eu não posso colocar no dia 26 uma atividade mais, né? Muito bem. Então, vamos lá. Então, nós vamos precisar falar sobre 2 elementos hoje. 2. Um é sobre superfícies orientáveis, tá certo? E o outro é sobre fluxo.
Tá bom? Então, hoje nós vamos conversar basicamente sobre essas duas coisas. Superfície orientada ou orientável e fluxo, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente definir, nós vamos precisar dizer algumas palavras sobre superfícies orientáveis, mas a gente também pode chamá-las, de superfícies orientadas, ou, né, superfícies orientadas. Tá? Ou orientáveis ou orientadas. Calma, papai, calma, não me atrapalhe. Pronto, assim tá bom. Tá? Então vamos lá. Então o que é que vai acontecer? Nós vamos dizer que uma superfície no R3 ela é orientável ou orientada quando for possível, nós escolhermos em cada ponto da superfície um vetor normal, tá? E de forma que essa variação seja contínua, tá? Então a superfície vai ser orientada quando você puder escolher em cada ponto dela um vetor normal. Ah, tudo bem, é uma coisa simples, mas nem tanto. Mas a variação com que esse vetor normal se desloca, varia em cima da superfície, ela precisa ser uma variação contínua. Não pode ter uma variação tipo assim, um salto. Bem aqui ele é uma coisa, pá, bem aqui ele é outra. Não pode. Nós vamos ver um exemplo já já. Então, olha só essa daqui. Aqui eu tenho um exemplo de uma superfície orientada. Todas essas setinhas indicam vetores normais, tá? Então, nesse caso, essa superfície é orientada. Para onde você for, os vetores normais estão apontando mais ou menos no mesmo sentido e não tem uma variação brusca de um para o outro, tá? Não tem uma variação brusca de um para o outro. Do mesmo jeito aqui. Aqui, eles apontam para baixo. Então, todos eles, mais ou menos perto um do outro, estão apontando para baixo, né? Não tem uma... Eles podem até mudar de apontamento, vamos dizer assim, né? Uma hora apontar para baixo, outra hora para fora, mas isso tem que acontecer de uma forma suave. Então, essa daqui também é uma superfície orientada, tá? Você tem uma variação dos vetores normais mais ou menos contínua. Mais ou menos não, contínua, né? Não vai ter, de repente, aqui bem pertinho desse, não pode ter um que, pum, aponta para cima, instantâneo, vizinho a ele, bem pertinho dele. Não pode, tá? Porque aí não seria uma variação contínua. Tá legal? E é isso que acontece nessa daqui. É isso que acontece com essa. Essa, ela não é orientável por quê? Eu fiz de propósito, eu dividi a superfície em dois pedaços. Nesse daqui, você tem uma variação mais ou menos contínua. Então, quando você chega perto aqui dessa divisão, o que é que acontece? Eles que apontavam para cima, pum, agora estão apontando para baixo. Não é orientável uma superfície como essa, tá certo? É uma noção intuitiva, não é uma definição formal, né? Existem uns requisitos maiores para a gente definir isso formalmente. Mas para o gasto aqui, isso está suficiente, tá bom? E nós vamos ver alguns exemplos de superfícies orientáveis ou não durante o nosso curso. Na realidade, orientável nós vamos ver apenas uma, né? Na realidade, nós vamos ver duas. Um exemplo de uma superfície orientável, bem conhecida de todos, é a esfera. A esfera, ela é uma superfície orientável. É possível você escolher, em cima da esfera, vetores normais em cada ponto e você não tem uma variação, e com uma variação contínua, tá certo? Uma variação que não dá saltos. De repente o bicho está aqui, vizinho a ele tem outro que passa lá para baixo. Não pode. Senão ela não é orientável, tá certo? Então, um exemplo vai ser a esfera. E outros que nós vamos vendo no decorrer da disciplina, no decorrer do curso.
A superfície orientável mais, que não é orientável, mais famosa que existe, um cubo é orientável. Um cubo é orientável. Mas ele é orientável, Everton, tipo assim, por partes. Porque assim, a gente vai pegar qual é o problema do cubo? Aqui, até minha caixinha. Qual é o problema dessa caixinha? É porque ela não é uma superfície regular, entendeu? Mas a gente vai poder, Everton, parti-la em pedaços regulares, que são as suas faces. E aí as faces serão orientadas, tá certo? É uma pergunta excelente essa sua. Tá legal? Nós vamos orientá-la, Everton, a partir da orientação dos seus pedaços regulares. Tá certo? Excelente pergunta. Tá bom? Muito bem. Então, a superfície não orientável mais famosa que existe é a faixa de Möbius, descoberta pelo alemão August Möbius. Tá certo? Ela é essa daqui, ó. Ela é essa daqui. Que é isso, papai? Ela é essa daqui, ó. Me ajude, mostra a superfície. Tá? Tá aqui ela, ó. Ela é não orientável, tá? Se você, eu vou já, é o símbolo do ímpar, exatamente, exatamente. Tem uma escultura lá no ímpar, feita de metal, bem bonita. Eu já estive uma vez no ímpar e tem uma, na entrada logo tem essa, lá dentro, aliás, tem, lá dentro tem uma, me sentei até perto, tirei uma foto. Nem sei onde é que essa foto tá, foi em 93, quando eu fazia graduação em matemática. Então essa superfície ela não é orientável, tá? Eu vou já não, vou fazer 51 anos agora em junho, dia 30. É a minha idade, 51, nasci em 71. É, pois é, botou uma foto lá e tal, né? Eu com a minha esposa e a minha filha. Então, essa superfície ela não é orientável. Tem um artista holandês, eu acho, chamado Esker. O Esker fez um desenho da faixa de Möbius, olha que coisa espetacular. Umas formigas andando, ó, em cima da faixa de Möbius. Esse desenho é do Esker, um alemão. Aliás, holandês, perdão. As formiguinhas andando, ó. A faixa de Möbius, ela só tem um lado. Ela só tem um lado. Se você riscar aqui, começar a riscar, você termina riscando. Por exemplo, se eu pegar uma folha dessa de papel, se eu riscar aqui, o outro lado eu não risquei não, né? Ela tem dois lados. Ela é orientável. Grosseiramente, uma superfície orientável é uma superfície que tem dois lados. Tem dois lados. Tá? A faixa de Möbius, não. Se você sair riscando isso daqui, quando você der fé e terminar, você tem riscado a bicha todinha. É como se ela só tivesse um lado. Não é incrível isso, né? Então, ela não é orientável. O que é que acontece? Se eu sair andando, uma formiga dessa, por exemplo, se ela sair levando uma setinha, apontando para um lado e percorrer a superfície todinha, quando ela voltar, a seta está apontando para baixo, para o outro lado. Olha que loucura, né? Digamos essa daqui. Ela saiu com uma setinha assim, apontando para baixo. Tchum, ela percorre a superfície todinha. Quando ela voltar, a seta, se ela não mexeu na seta, né? Durante o percurso, a seta está apontando para cima. Entendeu? Então ela não é orientável, essa superfície. Tá? Ela é uma das. Existe a garrafa de Klein também, que não é orientável. Tá? Como é que constrói uma faixa de Möbius? Você faz assim, bem facinho. Não é difícil não. Ó. Você tem aqui uma tira de papel, ó. Uma tira de papel. Aí você numera essas quinas. 1, 2, 3, 4. Para formar um cilindro, como é que você... A faixa de Möbius é o contrário do cilindro. Para você montar um cilindro, o que é que você faz? Você cola 1 com 2 e 3 com 4. Né? Aqui você forma um cilindro. Para formar a faixa de Möbius, você faz o contrário. Você cola o 1 no 4 e o 2 no 3. Aí você tem a faixa de Möbius.
Pode experimentar aí na sua casa, desenhar, tente desenhar em cima dela e você vai ver que você desenha em cima dela todinha. É loucura isso, né? Então essa superfície ela não é orientável, tá bom? Ela não é orientável, certo? Então a faixa de Möbius é o exemplo mais famoso de uma superfície que não é orientável, tá bom? É o exemplo mais famoso. Muito bem. Então, assim, claro, nós não vamos trabalhar com ela. Ela é um exemplo para a gente mostrar que nem tudo é orientável, né? E a questão da orientabilidade, às vezes, é uma questão delicada, tá? Muito bem. Eu tenho aqui uma observação, eu vou fazer uma censura nessa minha observação aqui, tá? Então, quando uma superfície é regular, que é o caso do produto vetorial fundamental nunca dar zero, tá? Produto vetorial, o RU vetorial RV nunca dá zero, você tem uma orientação, você tem duas possibilidades de orientação para ela, tá? Você pode, o que é uma orientação, né? É como eu falei, é você escolher em cada ponto um vetor normal, tá? Em cada ponto você escolhe um vetor normal, e essa variação ser contínua. Então, se você tem uma superfície regular, em cada ponto você pode encontrar um vetor normal, ainda mais unitário, né? Pode encontrar normal, se ele não for unitário, você pode torná-lo unitário dividindo o vetor pela sua norma, né? Multiplicando por 1 sobre a norma. Então, em cada ponto, se você tem uma superfície regular e parametrizada, logicamente, né? Eu nem botei aqui o parametrizado, mas é bom botar. Quando uma superfície parametrizada é regular. Ah, não, mas eu já estou, implicitamente, eu já estou dizendo que ela é parametrizada. Então, deixa. Então, quando ela é parametrizada, aliás, quando ela é parametrizada irregular, e você tiver uma parametrização R de UV, você tem uma orientação para S. Em cada ponto, preste atenção, isso vai ser muito útil depois. Em cada ponto, você tem um vetor normal àquela sua superfície. Basta você fazer quem? RU vetorial RV ou RV vetorial RU. Não importa. Mas você tem ali um vetor normal em cada ponto. Tá? Claro, se você escolher RU vetorial RV, você arrasta RU vetorial RV para a superfície todinha. Se você escolher RV vetorial RU, você arrasta RV vetorial RU. Não fica mudando, não, senão a bicha fica desorientada. Se você escolher um, trabalhe com esse, tá bom? Fica mudando, não, senão a bicha desorienta. Tá? Então você pode escolher essa orientação, tá? Pode escolher essa orientação. Pode escolher essa orientação. Eu estou representando por N, N de UV, porque ela vai depender do U e do V, que é RU vetorial RV, dividido pela norma dele, para ela ficar com norma 1, tá? Então eu vou aqui apagar, porque assim, não vou fazer essa convenção, tá certo? Não vou fazer essa convenção. O contexto vai nos dizer quem é positivo e quem é negativo. Eu não vou apagar isso aqui, tá? Isso aqui está censurado. Então, ou também você pode considerar, vamos chamar essa daqui de N1, tá? N1, que é dada assim, ou a outra seria N2 igual a menos N1, tá? Igual a menos N1. Então, você tem duas possibilidades de orientação. Ou você escolhe os vetores normais como sendo esses, ou menos eles. Bom, é razoável, né? Você tem a sua superfície aqui, então, ou você escolhe, digamos assim, os vetores para ser RU vetorial RV,
os vetores normais, né? Dividido pela norma dele. Ou você escolhe a contrária, tá? Ou você escolhe a contrária. Não tem problema aqui. Ou você escolhe a contrária, tá? N2 e essa aqui vai ser N1. N2 para ser menos N1. O importante, gente, é vocês escolherem uma orientação. É como na vida, né? A gente fica levando caramba os pais da gente, né? Tem gente que leva mais, tem gente que leva menos. Rapaz, se orienta, né? Se orienta a criatura, né? Se orienta, né? Então, assim, a pessoa está mais ou menos pedindo para você escolher uma orientação na sua vida, assim, né? É tipo aqui, né? Você não vai ficar aqui em cima da superfície mudando o vetor normal. Bom, se escolher o RU vetorial RV dividido pela norma dele, vá-se embora com ele na superfície todinha. Escolher o menos, vá-se embora com ele, não importa. O importante é você escolher uma, tá bom? O importante é escolher uma. Claro que nem sempre na vida é fácil, como na matemática, né? Assim, a vida, às vezes, a gente vai andando e tropeçando e mudando de opinião, né? Ai, meu Deus, eu pensava isso hoje, amanhã eu já não penso mais, né? Então, assim, a vida não é simples como a matemática. Simples assim, né? Não é objetiva como a matemática, assim, né? Pão, pão, queijo, queijo. A vida é cheia dessas imprevisibilidades. É por isso que ela é tão bela, né? Eu estou aqui hoje com vocês, amanhã eu posso estar comendo capim pela raiz, né? Então, né? Então, professor, e o senhor come capim, né? O senhor come capim? Então, tá certo? O importante é que vocês percebam o seguinte: quando a superfície for regular, você tem duas opções de parâmetros de escolher seus vetores normais. Ou faz o RU vetorial RV e divide pela norma dele, ou faz o menos isso. Tá? Vamos ver dois exemplos. Dois exemplos. Que talvez sejam os únicos que eu faça hoje. Vamos considerar uma superfície cilíndrica, tá? Uma superfície cilíndrica parametrizada desse jeito aqui. Cosseno de V, V e menos seno de U. É um cilindro diferente, ele é deitado. Ele é deitado no eixo Y. Vou abrir aqui o GeoGebra para vocês verem como ele é. Professor, esse cilindro aí está invocado. É porque geralmente a gente cilindro, o eixo dele, a gente pensa só no eixo Z, né? Mas ele pode ser em outro eixo também. Deixa eu botar aqui, superfície, cosseno U, P, seno U. P variando de 0 a 3, U variando de 0 a 2. Vou levar aqui para você. Olha ele aqui, ó. Olha ele aí. Ah, ó, ele corre no eixo Y. Professor, que legal. Tá? Ele corre ao redor ao longo do eixo Y. Tá? Então, assim, tá aqui o domínio da parametrização, que é uma coisa que a gente já viu que é super importante. Se a gente calcula o RU, que dá isso, né? Menos seno, zero e menos cosseno. E calcula o RV, que dá isso, e faz essas contas, o RU vetorial RV, você tem que dar isso, cosseno UI menos seno UK. Não tem a coordenada J, né? Esse aqui possui norma 1, tá beleza. Então você tem aqui as possibilidades de orientação, nesse caso.
em cada ponto, né? Bem entendido. Em cada ponto, você tem a N1, vamos botar aqui N1. Não precisa nem dividir pela norma, porque ele já tem norma 1. Ele já possui norma 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, e do J é 0. Então, tem norma 1. Então, N1 vai ser isso, né? E o N2, a outra possibilidade, opa, e N2, N2 de UV é o menos N1. Que vai dar menos cosseno UI e mais seno UK. Então, você tem essas duas possibilidades de orientação nos pontos do seu cilindro. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Quem vai dizer? O problema, o contexto. Tá certo? O contexto. O contexto é que vai te dizer qual das duas orientações você vai precisar escolher. Atente o seguinte, que N1 só tem componentes na direção I e K, tanto N1 e N2, né? I e K, e elas possuem o mesmo sinal, o que nos diz que a direção positiva, vamos esquecer isso aqui também, que nos diz que, vamos esquecer isso aqui, vamos tirar esse positivo daqui, o que nos diz, eu vou botar aqui, essa direção. O que nos diz que essa direção aponta para fora do cilindro. Tá? Então, N1 aponta para fora do cilindro. Em cada ponto aqui do cilindro que você pegar, o vetor normal dele, será que eu consigo fazer, hein? Vamos tentar, né? Deixa eu botar o RU é quem? Vamos ver se a gente consegue fazer. Menos seno de U, 0 menos cosseno de U. Ele não faz algébra assim. Vamos ver se ele faz. Mas eu vou pegar uns pontos. Deixa eu anotar aqui uns pontos. Aí eu pego para a gente brincar um pouquinho, né? Vamos pegar uns pontos, por exemplo. Eu vou anotar aqui. RU vetorial RV dá, vamos ver, dá cosseno de U 0 e menos seno de U. Pronto, beleza. E o R de UV é cosseno de U, V e menos o seno de U. Perfeitamente. O U pertence ao intervalo 0, 2, π. Oh, meu Deus, que coisa boa. Então, vamos escolher uns valores, tá? Vamos aqui para o GeoGebra. Eu vou selecionar aqui 3 valores. Eu vou escolher o valor U igual a 0. Eu vou escolher U igual a π sobre 4. Vou escolher U igual a π sobre 2. Vou escolher U igual a π. 4 valores para a gente se divertir. Calcular o seno é fácil, o cosseno também, né? Então, vamos ver. Quando U é 0, eu estou em que ponto? Eu estou fazendo aqui a conta, mas eu passo ali para o GeoGebra, certo? Então, quando U é 0, eu estou no ponto. O ponto na superfície cosseno de 0 é 1, 0 e 0. Então, vou marcar o ponto P, 1, 0, 0, que é quando o U é 0. Tá? Tá ali ele, ó. Ó o pontão aqui, P. Aí agora eu vou desenhar o RU vetorial RV, que é o vetor normal essa superfície. Quem é o RU vetorial RV? O N1. O N1 vai ser, vamos lá, cosseno de U é 1, o V é
Eu escolhi o V, eu escolhi U igual a zero, né? Ah, mas eu tenho que escolher o V também, né? Então, eu vou escolher o V igual a... Deixa eu botar aqui um V intermediário, né? O V varia de onde a onde? De 0 a 3. Eu vou botar o V valendo 2, tá bom? O V, 2. Tá? Então, o P vai ser... Então, aqui, na realidade, o P é 1 no U, que o cosseno de 0 é 1, 2 no V, 2 no V, e o seno de U é 0. Pronto. Agora sim, esse é um ponto. Pronto, nosso ponto está aqui. Nós vamos calcular basicamente em cima dele, mas ele girando em cima do cilindro. Aí quem é o RU vetor, o N1 nesse caso? O N1 é o RU vetorial RV, né? Vai ser cosseno de U. O U é 0, né? Aí vai ser 0 e menos o seno de 1, que é 0. Né? Então aqui vai ser 1, 2, 0. Aí agora eu vou marcar, deixa eu só botar aqui o ponto O, para já tornar mais claro o que é que eu estou fazendo, para vocês não se atrapalharem. E eu vou querer o ponto, sei lá, que vai ser o ponto 1, 0, 0. E o vetor é OK. Tá? Cadê o vetor? Ele está aqui, ó, escondidinho. Mas eu vou botar ele aqui em cima do ponto, ó, tá? Como é que tem aquele comando, né? Bem legal. Vetor a partir de um ponto. O ponto e o vetor. Sabe? Peraí. Calma, papai. Calma. E aqui? Não fez o que eu pedi, né? Ponto e o vetor. Pronto. Agora sim. Tá? Deixa eu esconder esses pontos, porque eles escondem o vetor. Só vou deixar esse aqui. Pronto. Olha o cilindro. Olha o vetor normal. Pronto. Olha o que foi que eu fiz, gente. Olha o que foi que eu fiz. Tá aqui o cilindro, certo? Aí eu peguei um ponto no cilindro. Como foi que o senhor pegou esse ponto, professor? Peguei o U igual a 0 e o V igual a 2, tá? U igual a 0 e V igual a 2. O V vai ser sempre 2 para o que eu estou querendo. Você pode fazer V igual a qualquer valor entre 0 e 3, tá? Aí eu peguei V igual a 2. Tá, aí fiz as contas e achei o ponto. Substituí aqui, ó. Substituí aqui para achar qual é o ponto na superfície. U igual a 0, V igual a 2. Tá? Quando U é 0, vamos fazer o que eu só faço aí. Eu vou abrir aqui uma página nova. Olha que legal, nem pensei em fazer isso nesse exemplo. Exemplo 1. Exemplo 1, papai. Exibir linhas quadriculadas. Pronto. O U sendo 1, U sendo 1, 0, U igual a 0, V igual a 2, valores que eu escolhi, tá, gente? Arbitrário. Contanto que esteja no domínio da parametrização. Aí eu vou ter que ponto. O ponto P vai ser R de 0, 2, que vai dar o ponto qual? Aí você olha aqui. R de 0, 2. U é 0. Cosseno de 0, 1. O V é 2, 2. E seno de 0, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. Menino. 1, 2, 0. Esse é o ponto. É aquele ponto que apareceu lá. E quem é o vetor normal nesse ponto? Vamos pegar o N1. O N1, nesse ponto, no ponto 0, 2, o U é 0 e o V é 2, vai ser quem? Aí você vai lá e olha quem é o N1. Cadê o N1? N1, ó, é cosseno U no I, 0 no J e menos seno 1 no K, tá? Então, por exemplo, não tem nem V. Então, cosseno de 0, 1, então 1 no I, 0 no J e o seno de 0 é 0, 0 no K. Então, o vetor vai ser assim, o AI. O vetor vai ser assim, ó.
1, 0, 0. Isso quando o U é 0 e o V é 2, tá bom? Ô, professor, vamos fazer outros valores? Vamos. Agora nós vamos para U igual a 0. Aliás, U igual a π sobre 4. E V igual a 1. Vou fazer o V igual a 1. Só para a gente mudar aqui as coisas. Aí quem vai ser o ponto? Deixa eu ver aqui no GeoGebra como é que eu chamei os pontos. Ah, chamei que vou chamar A. Vou chamar o ponto de A. Vai ser o R de π sobre 4, que é o U, 1, que é o V. Vai dar quanto? Vamos calcular na expressão da parametrização. Cosseno de U, cosseno de π sobre 4. Π sobre 4 é 45, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. O V é 1 e menos o seno, menos raiz de 2 sobre 2. Então, decora aí. Raiz de 2 sobre 2, 1 e menos raiz de 2 sobre 2. Né? Aqui não, papai. Então, vai ser raiz de 2 sobre 2, 1 e menos raiz de 2 sobre 2. E o vetor? E o N1 nesse ponto? N1 nesse ponto. N1 de π sobre 4, 1. A é o ponto da superfície, N1 é o vetor normal nele. Dá quanto? Vamos lá. Eu não me lembro mais quanto é. Ah, então olha aqui. O N1 é cosseno de U no I e menos seno de U no K. 0 no J. Então, eu já esqueci. Cosseno e menos seno. Cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. No J é 0. E no I é menos raiz de 2 sobre 2. Não é isso? Que é menos o seno. Ó, não é? Ó. Cosseno e menos seno. Perfeito. Vamos marcar no GeoGebra? Vamos. Deixa eu só anotar aqui para eu não me perder. V igual a 1. Então, o ponto é o ponto A, que eu estou chamando, raiz de 2 sobre 2, 1, e menos raiz de 2 sobre 2. E o vetor vai ser raiz de 2 sobre 2, 2, 0, menos raiz de 2 sobre 2. Vamos marcar esses bichos no GeoGebra. Vamos começar pelo ponto. O ponto A, o ponto em cima do cilindro, e vou precisar da regrinha, da bichinha aqui. Raiz de 2. Peraí, papai, assim você me quebra, né? Raiz de 2. Peraí, papai. Sobre 2. É 1. Vou ter que usar um vírgula. Será que se eu copiar aí, esse bicho ele aceita? Vamos ver, né? Ctrl C é universal. Vamos lá, menos. Olha só ele, papai. Pronto, aqui o nosso outro ponto. Ó. Estão vendo? Ó? Eu vou esconder o cilindro, certo? Aqui o nosso outro ponto, ó, lá embaixo. Tá? Agora eu vou desenhar o vetor N1 nele. Aí, cara, agora não. O vetor N1 vai ser... eu vou marcar o ponto, sei lá, B, para eu poder desenhar o vetor, certo? Raiz de 2 sobre 2, vírgula, 0, vírgula, menos, raiz de 2 sobre 2. Aí eu vou considerar o vetor OB. Ainda dá um trabalhozinho, porque ele vai marcar o OB aqui, ó. Ele vai marcar o OB na origem. Mas eu vou dar aquele comando, vetor a partir de um ponto aqui, o vetor é esse, pronto.
E eu vou esconder esse W aqui, e vou esconder esse ponto B também. Ô, papai, o que é isso, papai? Pronto, aí deixa eu mostrar o cilindro para vocês. Papai, apareça aqui, papai. Pronto. Estão vendo, ó? Deixa eu tirar esse ponto velhalinho daqui, que fica aparecendo, ô coisa feia. Olha isso, cara. Presta atenção. Tá aqui o ponto lá por baixo, ó. Aquele que a gente marcou, e tá aqui o vetorzinho normal. Nesse caso, gente, não é coincidência. Todos eles vão apontar para fora do cilindro. Tá certo? Eles vão apontar para fora do cilindro. O N1, ao contrário, vai apontar para dentro do cilindro. Tá bom? Vocês estão vendo? Deixa eu esconder esse aqui, papai. Não precisa ele aparecer mais não, papai. Quem é esse cara aqui, esse intruso? Esse aqui, ó. Quem é esse intruso, papai? Pronto, eu só quero os caras na superfície. Estão vendo, gente, ó? O ponto que você marcar em cima da superfície, quando você desenhar aquele vetor normal, ele vai apontar para fora do cilindro, tá certo? Ele vai apontar para fora do cilindro, beleza? Então, vou deixar esse aqui, vou gravar para vocês olharem em casa, tá bom? Como é o nome aqui? Exemplo 1. Vou gravar, só que eu vou procurar um lugar para gravar, meu Deus, cadê? Cálculo 3, tá aqui. Pronto, salvei. Joga. Então, em todos os pontos do cilindro que você marcar, você sempre vai ter o vetor apontando para fora. Professor, como é que eu vou saber se ele aponta para fora ou para dentro? Vai depender do contexto, depende da figura, né? Tá? Um dos dois aponta para fora e o outro para dentro. Aí você não tem dúvida. Tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo, que é um do cilindro. Tá? Um outro exemplo é a esfera. A esfera... Alguém quer fazer algum comentário enquanto eu bebo água? Tá? Então, vejam só. Isso aqui também eu vou censurar, viu? Isso aqui também eu vou censurar. Eu estou fazendo várias censuras. Isso aqui também está censurado. Pronto, assim está melhor. Perfeitamente. Então vamos para a esfera. Vamos considerar uma esfera de centro na origem e raio A, tá? Nós já vimos que uma parametrização para a esfera é essa, é bem conhecida nossa, vinda justamente das coordenadas esféricas. Aí, professor, não me lembro, não. Não precisa você se preocupar em se lembrar. O importante é que a gente já viu isso. O domínio da parametrização está aqui. Se você calcular o RU, nós já calculamos aqui, foi uma briga feia. Se você calcular o RU, dá isso. Se você calcular o RV, dá isso. Se você fizer RU vetorial RV, dá isso. E a norma dele é isso. Tá? A norma dele é isso. Aqui você tem duas opções para orientação. Aqui também isso vai ser censurado. Nada de positivo e negativo, por enquanto. Então, vejam só, você tem duas possibilidades de orientação. Uma é a N1, que é pegar o produto vetorial fundamental e dividir pela norma dele. Quando você fizer isso aqui e substituir, você vai ter, ó, pegando o RU vetorial RV e dividindo por isso, o A2 cancela com A2, o seno ao quadrado cancela com um de cima, cancela com um de baixo, sobra um cosseno de V, sobra isso.
Tá? E se você notar, isso aqui, seno U, cosseno V, seno U, seno V e cosseno V, é a própria parametrização. Ó. Seno U, cosseno V, seno U, seno V, cosseno U. Sem o A, ou seja, é a parametrização dividida por A. Ou seja, gente, preste atenção no que eu vou lhe dizer. No caso da esfera, aqueles vetores normais N1 e N2, tem um que aponta para fora da esfera, no caso é esse, e tem outro que aponta para dentro, que é o contrário dele. Como é que o senhor sabe que ele aponta para fora da esfera? Porque se você imaginar que R de UV é um vetor saindo da origem e indo até a casca da esfera, esse vetor ele aponta para fora da esfera. Tá? E esse outro tem o mesmo sentido, tá bom? Então, esse daqui aponta para fora da esfera, isso você pode botar, a gente vai escrever, esse aponta para fora da esfera. E esse outro, que é o contrário dele, aponta para dentro da esfera. Qual dos dois eu vou usar? Depende do contexto. Tá bom? Depende do contexto. Tá? Depende do contexto. Então, você tem duas possibilidades, iguaizinhas ao cilindro. Você tem o RU vetorial RV dividido pela norma dele, ou menos isso. Um dos dois vai ser... Você vai usar um dos dois. Quem vai dizer é o contexto. Tá bom? Quem vai dizer é o contexto. Tá legal, gente? Tem uma classificação de ser positiva ou negativa a orientação. Tá bom? Positiva ou negativa. No caso a gente vai ter essa classificação para quando a superfície for uma superfície fechada. O que é que eu quero dizer com uma superfície fechada? É uma superfície que engloba, ela é a casca de uma região limitada do espaço. Como a esfera, por exemplo, como um tronco de cilindro, tá? Como um elipsoide. Tá bom? Então, sempre que uma superfície for fechada, quer dizer, ela é a casca de uma região limitada, ela é a casca de uma região limitada, a gente tem um jeito, na realidade não é um jeito, a gente vai batizar uma das duas orientações que nós conseguimos de positiva e negativa, nesse caso especificamente. Tá legal? Então, quando a superfície for fechada, uma das duas a gente vai dizer que é a positiva, a outra a gente vai dizer que é a negativa. Quem? Quando a superfície engloba uma região limitada, dizemos que ela é uma superfície fechada. Ou seja, quando ela é a casca de uma região limitada. Tá? Um exemplo claro é a esfera. A esfera, o elipsoide, né, um cubo. Né? Só que um cubo não é regular. O cilindro com tampa não é regular. Não são regulares. São regulares por partes. Mas pensa só em termos de superfície fechada. Qual é a orientação que nós vamos adotar como positiva? Aqui sai de dentro para fora. Aqui sai de dentro para fora. A negativa, a contrária. Tá bom? Então, a orientação positiva de uma esfera é a orientação que vai para fora da esfera, que aponta para fora da esfera. No caso, essa daqui a gente podia dizer que era positiva, porque ela aponta para fora da esfera. Tá? E essa daqui seria a negativa. Por que eu posso fazer isso? Porque a esfera é uma superfície fechada. Tá bom? Então, quando a superfície for fechada, a gente tem uma convenção de que a orientação que aponta para fora é a orientação positiva e a que aponta para dentro é a negativa. Apenas nesse caso. Tá legal? Apenas nesse caso.
Gente, de orientação de superfície, está tranquilo? Posso ficar sossegado? Então, basicamente, em resumo da ópera, o que é que nós temos? Uma superfície orientada ou orientável, se for possível você escolher em cada ponto um vetor normal a ela, de modo que essa variação, que você vai ter um vetor normal em cima da superfície todinha, ela vai ficar igual um porco-espinho, né? De modo que essa variação seja contínua. Você não está aqui, digamos que isso aqui sejam duas partes da superfície coladas uma na outra. Bem aqui aponta para cima, aqui nessa todinha, e na vizinha aponta para baixo. Não dá. Isso aí não dá, não. Tá? A variação tem que ser contínua. Ela pode até mudar, apontar para baixo, mas essa coisa tem que ir variando suavemente, vamos dizer, continuamente. Não dá para ser pá, de uma vez. Muito bem. Então, isso é ser orientável. Existem superfícies que não são orientáveis? Existe. Existe a faixa de Möbius, por exemplo, que é bem conhecida. Ok. O que é... E agora, vamos para o caso que nos interessa de verdade, que é o caso em que a superfície é parametrizada e regular. Parametrizada significa que eu posso escrevê-la através de uma parametrização, e regular significa que o produto vetorial fundamental nunca é zero. Nunca. Então, no caso de uma superfície parametrizada irregular, eu tenho uma maneira rápida de achar um vetor normal, que é fazer RU vetorial RV, pegar o produto vetorial fundamental, eu divido pela norma dele, só para eu ficar com norma 1, não exigência daquelas, mas só para eu ficar com norma 1, tá? Então, eu tenho uma possibilidade de orientação. Pegar o RU vetorial RV ou o RV vetorial RU, que é menos ele, tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades numa superfície parametrizada irregular. Ou eu pego RU vetorial RV, divido pela norma dele, ou pego menos isso. Tá bom? O importante qual é? É você escolher uma orientação. Lembre-se da vida. Quando o pai e a mãe da gente ficam brigando, escolhe, se oriente, se oriente. Tem até uma música do Gilberto Gil, né? Acho que é Se Oriente, Rapaz. Né? Muito bonita. Né? Então, acho que é Se Oriente, Rapaz. Então, você tem que escolher uma e seguir com ela, tá certo? Trabalhar com ela. Escolheu aquela que, sei lá, o RU vetorial RV. Pronto, aí vai ficar com essa daí. Escolheu o RV vetorial RU. Tudo bem, não tem problema não. Quando a superfície for fechada, existe uma classificação. Se diz que a positiva é a orientação que aponta para fora e negativa ao contrário. Como é que eu vou saber? Vai depender da superfície. Tá bom? Vai depender da superfície. Tá bom? Então, em resumo, é isso. Orientação está associada a você escolher vetor normal em cima da superfície. Tá bom? No caso das nossas, que são parametrizadas e regulares, a gente tem um jeito imediato de escolher esses vetores normais. É fazendo RU vetorial RV ou RV vetorial RU. Não importa. Tá? Tá bom? Muito bem. Então, vou beber água. Agora nós vamos para o segundo momento e aqui nós vamos entrar um pouquinho na chamada mecânica dos fluidos, tá certo? Mecânica dos fluidos. Tudo que eu vou fazer aqui é cheio de hipóteses a respeito do fluido que você está lidando, tá? A respeito do fluido. Então, eu não vou entrar minimamente nessas hipóteses porque elas são muito complicadas. Não é meu objetivo aqui, tá? Então nós vamos, o que eu quero só chamar a atenção, fazer uma apresentação para vocês bem rudimentar, bem simplificada, bem superficial mesmo do que é um fluxo, tá? Fluxo é um negócio que a gente entende na cabeça. Tem o fluxo do trânsito, tem o fluxo do sangue, tem o fluxo do rio, tem o fluxo elétrico, tem o fluxo eletromagnético, tem um fluxo de todo jeito, né? Tem um fluxo de energia. Chega uma pessoa perto de você, nossa, essa pessoa, ela emana uma energia muito boa, né? Quando chega alguém carregado perto de você, que parece que anda com uma nuvem assim,
soltando relâmpago em cima da cabeça, vocês, nossa, essa pessoa emana energias negativas, né? A ideia do fluxo está, né, de uma coisa que se dirige para algum lugar, né? Assim, segue o fluxo, né? Quando a gente se perde, a minha filha diz muito isso. Pai, quando você se perder no trânsito, segue o fluxo, né? Olha que coisa, né? Então, o fluxo geralmente está associado a gente a ir numa certa direção, né? Ir numa certa direção, num certo sentido, né? Nós vamos ver que é um pouquinho diferente aqui a formulação mais correta de fluxo, certo? É um pouquinho mais diferente. Eu estou me ajeitando, porque essa cadeira que eu estou hoje, ela está uma coisa. Muito bem. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver uma importante ideia oriunda da mecânica dos fluidos e que servirá de base para a gente definir a integral de superfície de um campo vetorial. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente foi definir integral de linha de um campo vetorial, nós recorremos a uma ideia física, a ideia de trabalho. Essa parte ela é toda ligada na física, na mecânica, na eletricidade, no eletromagnetismo, na mecânica dos fluidos, tá certo? Então, isso aqui tudo, quem faz física, que eu acho que é o caso da Tarsila, né? E quem faz engenharia também vai fazer algumas dessas disciplinas, vai encontrar essa nomenclatura, esses objetos aqui do cálculo 3 durante um bom tempo da vida, tá? Muito bem. Então, vamos a ela, que é a ideia de fluxo. Tá? A ideia de fluxo. Então, observe essa figurinha aqui. Imagine que isso aqui seja um pedaço de superfície. Um pedaço de superfície permeável, quer dizer, pode passar, imagine água, né? Pode passar água por essa superfície, né? Tá? Então, esse é um pedacinho de superfície permeável, passa água, e essas setinhas representam o campo de velocidades de um fluido que atravessa essa. Pode pensar que seja água, por exemplo. Tá? Pode pensar que seja água. Então, essas setinhas aqui indicam como se fosse a água, a velocidade da água passando por essa porçãozinha de superfície. Tá certo? Nós vamos tentar chegar numa ideia que seja razoável do que seja fluxo. Muito bem. Então, vamos lá. A ideia de fluxo, essa é a primeira coisa que nós devemos atentar bem. A ideia de fluxo, você gosta, né, de fazer o meu quadradinho quando eu quero, você não quer fazer, né, Dona? A ideia de fluxo, ela está ligada à quantidade ao volume de fluido passando através de uma superfície por unidade de tempo. A ideia de fluxo é essa. Ela, de certa forma, o fluxo ele indica a quantidade o volume de fluido que passa pelaquela superfície por unidade de tempo. O fluxo de pessoas, de automóveis, vamos dizer de automóveis, passando por um determinado cruzamento, ele mede, de certa forma, quantos automóveis passam por aquele cruzamento na unidade de tempo. É um fluxo também. Tá? Já é um outro tipo de objeto que a gente está medindo o fluxo. Né? Um objeto, inclusive, discreto. A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui ninguém conta. Né? Aqui ninguém conta. Tá? Então, a ideia de fluxo ela está ligada a isso. A um volume de fluido, nesse caso específico aqui, ao volume do fluido que passa através de uma superfície por unidade de tempo. O fluxo ele vai depender de alguns fatores. Quais são, professor? Ele vai depender de alguns fatores. No nosso caso, de 3 fatores. O primeiro é da velocidade do escoamento. Quanto mais rápido for a velocidade, maior o volume que vai passar, né? Isso é até intuitivo. Eles são proporcionais, tá?
Ele é proporcional à velocidade de escoamento do fluxo. Tá bom? Outra coisa é o modo como a superfície está orientada em relação à velocidade. Porque a superfície pode estar orientada de um jeito, a velocidade ir ao contrário, ou ir no mesmo sentido. Pode acontecer. Né? O fluxo pode estar se dando num sentido negativo, né? De orientação. Né? Pode estar esvaziando, digamos, um recipiente onde você tem aquilo. O fluido vai correr numa direção. Se estiver enchendo, vai em relação à outra. Né? Então, também depende da forma como a superfície está orientada. E, claro, também vai depender da área da superfície. Quanto maior a área da superfície, maior será o fluxo. Isso também é proporcional. Então, ele depende desses três fatores. Tá bom? Então, o problema de determinar o fluxo, ele pode ser formulado assim, tá? Então, vamos fazer umas hipóteses, tá? Então, suponha que um fluido em movimento atravessa uma porção de uma superfície S. Então, o problema físico é esse. Um fluido em movimento, ele atravessa uma porção de uma superfície S. De modo que esse movimento seja estacionário. Estacionário é que ele não depende do tempo. O tempo pode passar e, digamos, igual a um rio, né? A velocidade da água no rio, ela não está preocupada com o tempo. A natureza não tem o tempo do relógio. A água está passando, ela não está nem aí para o tempo. É o que a gente chama de um regime estacionário de movimento. Tá bom? Ela não depende do tempo. E que o fluido seja incompressível. Incompressível significa que ele não se deforme. Tá? Aí é uma característica um pouco de cada material. Né? Ele não é uma coisa deformável. Né? Ele não se deforma no processo do movimento. Tá legal? Bom, isso são hipóteses físicas que aí eu não quero entrar em maiores detalhes, mas elas... E vocês nem vão sentir falta delas aqui, na realidade. Eu poderia nem ter dito isso, vocês não iam sentir falta. Tá bom? Então, o que é interessante aqui é o problema. O problema é o seguinte. O problema aqui é o seguinte. O problema aqui é o seguinte. O problema é determinar a quantidade ou volume, né, do fluido que passa pela superfície por unidade do tempo. Onde, preste bem atenção nisso, onde o volume do fluido é interpretado como sendo o volume que passa pela superfície na direção positiva, vai se estipular uma orientação positiva para a superfície, e isso a gente vai dizer que é a direção positiva, e vai se estipular uma orientação negativa. Tá? Então, o fluxo vai medir o que passa, vamos dizer assim, o que sai menos o que entra, ou o que entra menos o que sai. Depende da orientação positiva. Se o positivo é sair, então vai ser o que sai, e então o negativo é o que entra. Então é o que sai menos o que entra. Se o positivo é entrar e o negativo é sair, então é o que entra menos o que sai. Vai depender da orientação que você esteja adotando. Mas uma coisa você precisa se convencer, que o fluxo ele vai medir. Vai ser uma diferença entre o positivo, que pode ser o que sai ou o que entra, e o negativo, que pode ser o que sai ou o que entra. Ele vai medir isso. Ele mede uma espécie de diferença. Tá bom? Então você quer saber como é que calcula essa diferença. Tá bom? Então você quer saber isso? Perfeitamente. Então vamos lá. Vamos agora fazer umas continhas. Vamos considerar F dado desse jeito, com as suas funções coordenadas, um campo de velocidade do fluido. Ele mede em cada ponto daqui da superfície a velocidade com que o fluido está. É um vetor, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Olha essa figura aqui.
Nela, eu tenho a superfície por onde o fluido está passando. Eu tenho o ponto onde eu estou olhando, um ponto bem aqui, que eu posso chamar de ponto P. Eu tenho aqui a velocidade apontando para um lado e a orientação, que corresponde ao vetor normal, apontando para esse outro lado. Entre elas, se forma um ângulo. Tá? Entre elas, forma-se um ângulo. Dependendo desse ângulo, nós vamos analisar nas outras figuras, a coisa fica de um jeito ou de outro. Vamos já entender isso. Mas o que eu quero que vocês percebam é que quando eu faço o produto interno de F por N, eu vou ter o módulo da componente de F na direção de N. Né? Isso a gente faz na física, né? Quem não lembra desse desenho? Quem não lembrar, que atire a primeira pedra, né? Meu Deus, é isso. Quem não lembra desse desenho, que é um desenho, assim, mítico, né? É um desenho mítico. Não é assim que eu quero. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Eu quero assim. Não, papai, desse jeito não, papai. Oh, meu Deus. Era mais ou menos isso, mas não tão pequenininho, tá certo? Oh, me ajuda. Ah, agora nós estamos falando a mesma língua. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, porque você não me ajudou, mas não me ajudou tanto que eu queria. Quem não lembra desse desenho aqui? Que atire a primeira pedra. Quem não lembra desse desenho? Você tem aqui um corpo, ó. Você tem aqui a força, peso, né? E aí você tem aqui o ângulo θ do plano inclinado. Você não vai decompor essa força, né? Num pedaço aqui que é normal, e no pedaço na direção do movimento, né? Não é tudo isso? Você, de certa forma, está fazendo um produto interno. Tá? Então, é a mesma coisa que quando eu fizer o produto interno, eu vou saber qual é o pedaço de F que trabalha na direção de N. Tá? Eu vou saber o pedaço de F que atua na direção de N. Na realidade, não é que atue na direção de N. Ele pode atuar na direção ou na direção oposta, vai depender do ângulo, tá certo? Mas com toda certeza, a velocidade do fluido, quanto mais alinhado com o N o F estiver, maior será o fluxo. Certo? Quanto mais alinhado ele estiver, maior será o fluxo. Então, olha os desenhos que vão seguir. Aqui o ângulo é zero. Fn possui a mesma direção e o mesmo sentido. A velocidade de escoamento ocorre na mesma orientação da superfície. Fn trabalham juntos, vamos dizer assim. O fluxo se dá na mesma orientação da superfície. Totalmente. Tá certo? O que não se desperdiça velocidade nesse caso desse movimento aí. Não tem um pedacinho da velocidade que vai para o outro lado, não. Tudo caminha na direção da orientação da superfície. Por outro lado, nessa outra figura, Fn possui a mesma direção, mas sentidos contrários. A velocidade de escoamento ocorre na direção contrária à da superfície. Então, digamos, a orientação é para cá, a velocidade está indo para o outro lado, bem oposta mesmo. Tá legal? É uma situação que pode acontecer. É aquilo que eu falei, pode estar saindo ou entrando, depende do que você chamar de sair e de entrar, né? Muito bem. E aqui uma situação crítica que é a seguinte, que é como aqui não há fluxo. Por quê? Porque a velocidade e a orientação da superfície são normais, são ortogonais. Então, não tem nada do fluxo se movendo na direção da orientação da superfície. É como se o fluxo estivesse escorrendo assim. Estivesse escorrendo, a minha mão fosse a superfície
e a coisa estivesse escorrendo aqui. E a orientação fosse assim. Nada estava colaborando com a orientação. Tá legal? Então não há fluxo nesse caso, no ponto P, né? No ponto P, porque o fluxo é ortogonal à orientação. Deixa eu pintar esse aqui de vermelhinho também, que eu tenho um toque. Se só ele ficar preto, eu vou ficar angustiado. Ok? Então, o que eu quero que vocês percebam é que, por exemplo, dependendo de como esteja o campo de velocidades e a orientação da superfície, né, pode haver fluxo no mesmo sentido da orientação, no sentido contrário, pode só ter um pouquinho, né? Pode ser que não tenha fluxo. Então, depende da relação entre os dois, entre o campo de velocidades e a orientação da superfície. Continuando a discussão. Gente, até aí, alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer umas continhas. Então, das figuras anteriores, né, desse raciocínio que a gente desenvolveu aqui anteriormente, né, desse raciocínio que a gente desenvolveu aqui anteriormente, é importante a gente notar o seguinte: é possível decompor F numa componente que está ao longo do vetor normal, né, uma componente que está ao longo do vetor normal, quer dizer, na direção da orientação da superfície, e a outra tangente à superfície. Uma delas colabora com o fluxo, a outra não. Aqui é tangente, que no caso seria essa, não colabora com o fluxo. Então, digamos assim, você esteja nessa situação. Vai ter uma componentezinha aqui. Vai ter uma componentezinha. Deixa eu ver aqui. Não. Eu vou fazer assim, porque ele não vai colocar o ponto onde eu quero, certo? Mas eu também não ligo não. Então, vai ter uma componentezinha nessa direção do M, quando eu decompor esse vetor F, na direção do M, e outra na direção tangente. Essa tangente não colabora com o fluxo por causa disso. Só quem vai colaborar com o fluxo é o pedaço da velocidade que está na direção da orientação, na direção do vetor normal. Tá? Muito bem. Então, das figuras anteriores, a gente pode concluir que é possível fazer essa decomposição. A parte que está na direção da orientação colabora, ou atrapalha, né, se for o contrário, e a que a tangente não colabora com nada. Agora vamos a uma parte um pouco mais matemática, digamos assim. Aqui está a nossa porção do fluido. Aliás, está aqui a nossa superfície S. Eu vou dividir a superfície em vários pedacinhos. Nós já fizemos algo parecido aqui, que eu vou chamar de retalhos, tá? E cada retalhinho desse vai ter uma área. Delta S1, delta S2, etc, 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 delta Sn. Se forem 1 milhão de pedacinhos, você vai do delta S1 até o delta S 1 milhão. Tá bom? Então você pode supor, aqui tem uma hipótese importantíssima que é a seguinte: você pode supor que eles são tão pequenos que F é constante em cada um deles. Tá bom? F é constante em cada um deles. Pode supor que eles são tão pequenininhos que F não muda neles. Tá bom? Muito bem. Aí eu isolei. Então está aqui a superfície retalhada. Ela está particionada aqui nos retalhos. E eu isolei um dos retalhos. Um retalho isolado. Nesse retalho, eu escolhi um ponto. X e barra, Y e barra, Z e barra. Esse I é relativo ao retalho, que esse aqui é o retalho delta SI. Tá? Esse é o retalho de área delta SI. Tá? Então, nesse retalho, como a gente está supondo, ele é tão pequenininho que a F é constante. Tá? A gente pode supor isso.
E a velocidade vale justamente f desse ponto. Nesse retalhinho, tudo aqui, todo mundo tem a mesma velocidade, que vai ser a velocidade calculada nesse ponto. Tudo bem. Então, f, nesse retalhinho, ela é constante. Isso eu isolei em, tá? Então, nesse retalho, aí eu quero que vocês percebam aqui o seguinte. A componente da velocidade na direção n tem módulo isso aqui, como a gente já frisou, f interno n, e eu quero que vocês atentem para o seguinte, esse número, ele pode ser negativo. Se esse número for negativo, significa que o fluido naquele ponto se move na direção contrária a n. Tá? A gente já viu isso. Esse produto interno, ele pode ser positivo ou negativo. Então, ele mede, digamos assim, o pedaço da velocidade que está na direção de n. Só que, assim, esse mede é entre aspas, porque pode ser na mesma direção do n ou na direção contrária. Tá? Ele pode ser negativo. Então, uma coisa super importante é que, olha isso, você pode enxergar aqui aproximadamente o volume de fluido que passa por isso aqui, por unidade de tempo, como sendo a área disso aqui vezes a altura, vezes esse número aqui. Tá? Isso vai ser aproximadamente um pequeno paralelepípedo. Eu vou tentar desenhar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar desenhar. É mais ou menos isso aqui. E aqui, faça de conta que isso aqui eu vou pintar de verde, bem clarinho. Isso aqui é delta SI. Tá? Isso aqui. Tá? É isso aqui e aqui. Aqui é tipo um paralelepípedozinho. A base é isso aqui verde. Isso aqui verde é a base. Isso aqui está tridimensional. Então, vejam. A área desse paralelepípedo aqui vai ser aqui. O volume, aliás. O volume dele vai ser a área da base, que é delta SI, é aproximadamente, vezes essa altura, e essa altura, minha gente, é o tamanho da componente de F na direção de N. Isso aqui é módulo, em número, né? Módulo de F interno N. A altura desse paralelepípedo vai ser. Se eu não botar módulo, ele vai poder ter volume negativo. Mas na nossa ideia, ter volume negativo, acrescido de um sinal, vamos dizer assim, não é problema. Porque significa que naquele pedacinho ali, o fluxo está indo no sentido contrário à da orientação da superfície. Então a gente vai liberar, porque nós não estamos pensando em volume, não, nós estamos pensando em fluxo. Então o fluxo, ele captura volumes que estão no sentido contrário à da orientação da superfície. Tá legal? Então, quando eu digo que isso aqui se aproxima do volume passando por delta SI por unidade de tempo, quando eu digo que isso aqui, que é o volume desse paralelepípedozinho aqui, quando eu digo que isso aqui aproxima o volume, quando eu digo que isso aqui aproxima o volume do fluido passando por delta SI por unidade de tempo na direção de N, del, N, X, N no ponto XY, IZI, tá? Eu tenho que ter em mente que isso aqui pode ser negativo, porque ele pode estar no sentido contrário. Apenas, veja, eu estou frisando apenas na direção, não no mesmo sentido. Então, é como se você tivesse, para cada retalhozinho desse, um pequeno paralelepípedo desses. Em alguns, esse cálculo
vai fornecer um número positivo, que significa que está passando para o fluido está passando para o lado na mesma orientação da M, e alguns vão dar negativo, significa que o fluido está saindo. Você pode associar o sair e o entrar. O sair é o positivo, é o negativo, e o entrar é o positivo. Alguns vai dar positivo, quer dizer, está entrando, e outros vai dar negativo, está saindo. Tá legal? Mas o importante é você perceber que isso aqui pode ser negativo. Pode ser negativo. Mas não é um volume negativo. É uma porção de fluido que está indo no sentido contrário da orientação. Tá? E aqui eu fiz justamente essa observação. Esse número pode ser positivo ou negativo, conforme Fn seja positivo ou negativo. Quando eu somar tudo isso, juntar, e aí vai dar positivo, menos negativo, não sei, eu vou ter uma aproximação para o fluxo através da superfície S. Eu vou ter uma aproximação. Qual é a ideia do estudante de cálculo 1? Fazer isso para o infinito para ver o que é que dá. Quando eu fizer isso, tender para infinito, para eu ter o fluxo na superfície toda. Quando eu fizer o m tender para infinito, que é o número de partes em que eu retalhei a minha superfície, eu vou ter isso aqui. Esse limite vai existir. Vamos fazer hipóteses que garantam que ele existe. E pode se mostrar, e aí é o que eu quero chamar a atenção de vocês, que esse limite é justamente a integral de superfície dessa função. E isso é uma função, é um campo escalar. Tá? Isso aqui é um campo escalar. Porque é um número, f interno n é um número, então isso aqui é um campo escalar. Sobre a superfície S. Tá? Então, aquele nosso fluxo, que é isso, ele é igual à integral de superfície desse campo escalar f interno n ds sobre S. Aí o que é que se fez? Fez-se exatamente como no caso do trabalho. Fez-se exatamente como no caso do trabalho. Essa é uma discussão física. É uma discussão física, basicamente. Tá? É uma discussão física. Ou seja, entende-se que o fluxo de um certo líquido, mediante todas aquelas hipóteses, o fluxo de um certo fluido, passando por uma superfície, ele é dado desse jeito. Poxa, que legal. O que é que o matemático faz? Diz, rapaz, vamos fazer o seguinte. Isso aqui é um campo vetorial. Isso aqui é a normal em cada ponto da superfície. Nós vamos pegar o seguinte, eu estou doido para arranjar uma definição de integral de campo em cima de uma superfície. Eu vou pegar essa daí, porque ela já nasce com uma senhora interpretação física. Ela já nasce sendo uma coisa física. Percebam a ligação da física e da matemática nesse momento. Você fez um trabalho de física, né? Conseguiu calcular o fluxo lá do seu fluido através de uma superfície. Chegou nisso. O matemático vai olhar para isso e vai dizer, cara, eu vou pegar a minha integral de superfície, que eu ainda não sei como uma maneira boa de definir, e eu vou definir desse jeito. Isso aqui é um campo, isso aqui é um vetor normal, isso aqui é uma superfície. Eu vou definir a integral do meu campo em cima de uma superfície desse jeito aqui. E é isso que nós vamos fazer. Tá? Então, se eu pegar F, um campo vetorial no espaço, possuindo boas propriedades, e que esteja definido em um subconjunto de R3 que contém a superfície, eu nem botei o nome da superfície S, orientada e com vetor unitário normal N, nós vamos definir a integral de F, a integral desse campo sobre S como sendo o quê?
Integral de... Isso é o objeto que nós estamos definindo, a integral de um campo sobre uma superfície, vai ser quem? Vai ser a integral sobre a superfície do campo escalar F interno N ds. Tá? Vai ser isso. Então, a integral de superfície de um campo, ela é definida a partir da integral de um campo vetorial, ela é definida a partir da integral de superfície de um campo escalar, na mesma superfície, mas de um campo escalar. Coisa que a gente já sabe fazer da aula passada. Professor, quanta informação, né? Muita informação. Se você não gostar de interpretações físicas, o que é um direito seu, você pode começar você esquece isso aqui tudo. Você esquece tudo isso e vai chegar bem aqui apenas. Bem aqui apenas. Porque é S ou papai. Eu vou apagar o S para não mexer com esse quadrado. Eu vou apagar o meu S. Tão bonito que ele está aqui. Para não mexer com esse quadrado. Deus me defenderá. Então, o que eu quero que vocês percebam é isso. A definição de integral de um campo sobre uma superfície, ela é definida a partir da definição de uma integral de superfície de um campo escalar. Tá? Então, a definição do campo vetorial vem da definição do campo escalar e dessa motivação física, que é a motivação do fluxo. Tá legal? Tanto é que muita gente chama esse tipo de integral de fluxo. Tá bom? Então, professor, eu detesto física, estou fazendo física à força. Tudo que o senhor falou de física aí, eu odeio. Passa tudo bem. Mas então você preste atenção apenas nisso aqui. A definição de integral de superfície de um campo vetorial, tá? De um campo vetorial, ela é dada dessa maneira. Tá legal? Ela é dada dessa maneira. A integral de F sobre S é representada desse jeito. Né? Nenhuma das duas aqui é integral dupla. Ambas são integrais de superfície. Ambas, essa é uma integral de superfície sobre um campo, definida como sendo a integral de superfície de um campo escalar sobre a mesma superfície. Tá? Então, aqui nessa observação, o que eu falo é justamente isso, é que a integral de superfície de um campo F vetorial, ela foi definida a partir de uma integral de superfície de um campo escalar. Tá? Tá legal? Se você tem S, uma superfície parametrizada e regular, com parametrização assim, você tem uma maneira de encontrar um vetor normal em cada ponto de S. Tá? Esqueça esse adjetivo positivo, pelo amor de Deus. E essa orientação pode ser essa, N1, né? N1 ou N2, que é igual a menos N1. Tá? Pronto. Eu vou começar a partir da aula que vem dessa observação 3. E eu vou recuperar também a definição. Mas o que eu quero que fique para vocês são essas duas discussões. Uma sobre a orientabilidade de superfície e essa discussão sobre fluxo. Se você não quiser saber nada sobre a discussão de fluxo, o que eu acho uma pena, mas tudo bem, aí você pode se voltar apenas para esse quadrinho aqui. Tá legal? Que aí ele vai estar... ele vai ter o que você precisa. Tá bom? Meus amigos e minhas amigas, não teremos questionário sábado, tá? Vamos ter questionário apenas no dia 18, os dois próximos questionários. Os dois próximos questionários. Dia 18 e 19 de junho. E quando é o próximo, meu Deus?
24 e 25 de junho. Tá? Então serão os nossos próximos questionários. Tá legal? Se o meu espírito junino estiver, eu faço aniversário no mês de junho, né? Se o meu espírito, e eu estou no mês do meu inferno astral, né? Segundo a minha filha que mexe com astrologia, eu estou no mês do meu inferno astral e nós estamos no Mercúrio retrógrado, né? Então eu estou em dois momentos complicados, um do meu inferno astral e o outro do Mercúrio retrógrado, mas eu vou tentar, vou pensar se esse último questionário vale a pena fazer. Se eu faço só esse do dia 18 e a gente fica com 2 notas só. Tá bom? 2 questionários. Tá? Socorro, né? Tem uma música linda do Vanderlei Cardoso. Socorro, nosso amor está morrendo. Né? Socorro, nosso amor está morrendo. Linda essa música. É um pouco brega, mas é linda. Gente, então, bom final de semana. Aproveitem aí para dar uma relaxada. E segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Um grande abraço, paz, saúde, harmonia. Cuidado com a Covid, que ela está voltando. Não bobeiem. Um cunhado meu que trabalha aqui na universidade, lá no CT, ele está com Covid novamente, mesmo já tendo tomado 3 doses da vacina. Então se cuidem aí, viu? Felicidades, paz, amor, saúde, harmonia, tudo de bom para vocês e até segunda.